Vamos ler o texto da palavra de Deus, irmãos, que fala da criação. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Diz assim: deste modo completou-se a criação dos céus e da terra e tudo o que nele há. Esse é um versículo a qual o autor de Gênesis completa o capítulo 1, dizendo que tudo aquilo que Deus fez, depois de tudo que Deus completou a sua criação, tudo o que há na terra, tudo que nós podemos ver, Deus criou absolutamente do nada. Não existia nada, Deus criou todas as coisas. Então é esse Deus que nós servimos, queridos, que pode fazer tudo. Ele pode transformar, Ele pode criar do nada, Ele pode abrir empregos do nada, Ele pode curar a partir do nada, uma doença incurável, algo intransponível. O nosso Deus tem poder para realizar, que simplesmente criou tudo do nada. Então, portanto, nada para Ele é impossível, irmãos. Nada para Ele é impossível. Amém, amados? Em Cristo, em Deus, nós podemos vencer, porque Ele venceu por nós. Amém? Agora nós vamos ler no capítulo 2, no versículo 8 e o versículo 9, e depois vamos ler o versículo 15 até o versículo 17. Diz assim o texto sagrado: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar no solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma a árvore de todos os frutos de todas as árvores do jardim. Repetindo: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. É lá no princípio, para quem não conhece, irmãos, o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, eles relatam a mesma coisa, só o que é escrito no capítulo 1 de Gênesis, ele repete no capítulo 2 com riquezas de detalhes. Então ele repete, porém com mais riquezas de detalhes do que aconteceu no capítulo 1. Pois bem, Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, e Deus cria um jardim. Entre uma das funções que Deus cria aquele jardim era justamente para o homem cuidar desse jardim, zelar por esse jardim, porque Deus não é vagabundo. Tem crente que acha que Deus é vagabundo, e a gente tem que ser também, não trabalha. Fica a dica aí, vamos trabalhar, irmãos e irmãs. E desde o princípio Deus faz um negócio lá. Não é verdade, irmão. Tem irmão aí que misericórdia, melhor pedir do que trabalhar, Mas desde o princípio Deus cria um jardim e diz: olha, está aqui um jardim, meu filho, vai cuidar desse jardim, vai zelar por ele, vai cuidar desse jardim, zela, bota um nome nos animais, te vira uns 30 e isso é teu. E a gente vê nessas coisas a bondade de Deus, irmãos. Quantas árvores frutíferas que você conhece, que eu conheço? Eu não conheço muito porque eu sou guri de cidade, mas quem é guri do interior, mais da roça, conhece muito, muito. O que nós podemos entender, queridos? Que lá no jardim tinha muitas frutas, e o texto diz que Deus criou muitos
árvores frutíferas. Na versão que eu li diz que árvores frutíferas e frutas gostosas, deliciosas. O homem tinha, vamos botar um número aí, sei lá, 200, 300 árvores frutíferas de todas as qualidades. E tinha uma que não era para comer. Que não era para comer. E Deus não fez pegadinha com o homem. Não, vou plantar aqui e vou ficar bem quietinho, vamos ver aqui. Não, Deus não fez pegadinha com o homem. Deus chamou Adão e Eva e disse: aqui, meus filhos, está vendo essa aqui? Essa aqui vocês não comem, tá? Essa aqui é o fruto do conhecimento, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Vocês não comam esse aqui, porque eu estou dizendo para vocês que o dia que vocês comerem desse fruto, com certeza vocês vão morrer. Com certeza, Deus afirmou. O que a gente aprende aqui, irmãos? Várias coisas. A primeira, nós temos que adorar a Deus por livre e espontânea vontade. Nós devemos de seguir a Deus com consciência. É claro que nós não temos a livre e espontânea vontade, não temos o livre-arbítrio tão completo e inato como tinha Adão e Eva, que não tinham pecado. Nós hoje temos a natureza pecaminosa em nós, então as nossas vontades muitas vezes é voltada para o mal. Nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sentimentos são inclinados para o mal, com certeza. Mas mesmo assim, pela ação de Deus na nossa vida, pela graça de Deus nas nossas vidas, nós ainda temos, ainda que manchado, nós ainda podemos fazer algumas escolhas na nossa vida. E é exatamente que desde o princípio Deus colocou para o homem e para a mulher. Vocês podem comer de todas essas coisas. Ali tem 200, 300 árvores para vocês comerem. Só essa aqui vocês não comem. A Bíblia não nos diz quanto tempo eles ficaram no jardim. Sei lá se 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu, pelo menos, nunca vi nem alguém fazer um comentário preciso de quanto tempo eles ficaram no jardim. Até porque também o alvo não é esse. Se eles ficaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, não importa. O importa é que chegou um momento ao eles ver aquela árvore do conhecimento do mal, aonde eles poderiam, vamos dizer assim, confirmar a sua escolha. E naquela época, Adão e Eva, eles não eram tentados no interior, porque a natureza deles era perfeita, eles eram tentados somente pelo exterior, aquilo que vinha de fora, como no caso foi a serpente. Hoje não é mais assim. Eu não preciso que ninguém, às vezes, me ofereça alguma coisa. A minha própria mente maquina o mal, diz a Bíblia, né? A mente humana hoje maquina o mal, não precisa ninguém, porque está dentro de mim. Mas Adão e Eva não tinham pecado, eles tinham uma natureza santa, no sentido de completo. Mas eles foram tentados, e era o momento de eles negarem essa tentação. Era o momento de eles aceitarem e entenderem aquilo que Deus tinha dito: vocês não podem comer desse fruto, porque vocês comendo, vocês vão morrer. Vocês têm tantas frutas para comer, para que comer dessa? Irmãos, se nós pararmos para pensar, hoje em dia é mais ou menos a mesma coisa. Tem as suas diferenças, é claro, porque nós temos hoje a natureza caída. Mas muitas vezes, irmãos, tudo que Deus nos dá é superior àquilo que o mundo nos dá. E tudo aquilo que Deus nos concede, nos dá, o mundo tenta deturpar, Satanás tenta deturpar aquilo que Deus já nos oferece. Nós podemos fazer alguns exemplos aqui. O casamento. O casamento é bênção de Deus. O casamento, o relacionamento entre um homem e uma mulher, é Deus que criou. É só nós lermos Gênesis 1 e 2.
Foi Deus que criou. Mas o que faz o homem inclinado para o pecado? Adultera, quebra as alianças. O que faz a mulher? Quebra as alianças. Adultera, ou seja, deturpa aquilo que Deus criou de bom. O que Deus criou para nós? Comer. Comam de todos os frutos. Mas o que faz o homem? Gula, come até não querer mais. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, o dinheiro era uma bênção. Se nós olharmos para o Novo Testamento, embora o Novo Testamento não dê um ponto muito forte a respeito do dinheiro como bênção, mas ele não condena. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Então veja, irmãos, em tudo o homem sempre tenta, e às vezes consegue, mudar aquilo que Deus criou de bênção para as nossas vidas. De bênçãos. Viver em paz, o homem não vive. Viver em comunhão, o homem não vive. E daí eu digo homem, eu estou falando de nós da igreja, não estou falando das pessoas lá da rua, não. Estou falando nós aqui dentro. Por quê? Mas eu não sei, você pode dizer. Eu posso dizer, eu não sei. Mas assim como Deus já tinha alertado Adão e Eva, a Bíblia está escrita nos alertando de todas essas coisas, queridos. Não mintam, nós mentimos. Ireis, mas não pequeis. A gente se ira às vezes e acaba pecando. A gente acaba falando mal. A gente acaba fazendo tantas coisas. O que a Bíblia nos diz, não faça. Irmãos, e esse não faça não é no sentido pejorativo, não é no sentido ruim. Quando Deus nos alerta a andar em santidade, quando Deus nos alerta e nos diz, é por amor e para nos colocar um limite. Nós não entendemos essas coisas, ou nós custamos a entender. Nós, seres humanos, somos limitados. Quando Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, Deus estava dizendo para Adão e Eva: vocês são limitados. Vocês podem ir até aqui, daqui para lá, vocês não podem ir. Se vocês ir, vocês vão colher as consequências. E nesse caso de Adão e Eva, certamente vocês vão morrer. Não é um reflexo de hoje, nós irmãos? Não é um reflexo da nossa vida? Deus nos põe limites. Limites. Não vá, daqui não passe. Se você passar, certamente você vai morrer. Vai falhar, vai quebrar. E a gente faz o quê? Passa dos limites. Passa dos limites. Então nós temos que estar vigiando, queridos, a todo e qualquer momento. Agora essa semana eu encontrei um irmão, ex-irmão, vamos dizer assim, hoje já não está mais na igreja, infelizmente, que servimos a Deus há muitos anos. Tinha uma família abençoada, irmãos. Tinha uma esposa abençoada, tinha uma família super abençoada, pessoas queridas, assim, né? Mas foram passando do limite, não vigiaram o suficiente. E aqui eu não estou acusando, eu estou só relatando. Hoje, separados, um para um lado, para o outro, cada um no outro. Eu disse, poxa vida, gente, eu fiquei triste, até comentei com o André, hein? A André também conhece eles de muitos anos, a gente ficou triste com aquela situação. Mas como? Mas como conhecer a Bíblia? A
Adão e Eva tinham um relacionamento todos os dias, no cair da tarde Deus visitava eles. Mas eu sou batizado no Espírito Santo, pastor. Pastor, eu sou batizado nas águas. Pastor, eu sigo na igreja Assembleia de Deus. Tu pode ser em qualquer lugar, irmão. Tu pode estar no meio do jardim do Éden. Lá vai ter um limite para você. Lá vai ter um limite para nós. Mas pastor, eu sigo a Deus há 500 anos. Bom, tu é filho de Matusalém, então. Mas vai ter limite. Vai ter limite para nós, irmãos. E o grande problema nosso é nós não reconhecermos os nossos limites. Até onde nós podemos chegar. O grande problema do homem é não ouvir a voz de Deus. Recuando até hoje para nós, não faça isso, porque certamente tu vai morrer. Gente, a gente não pode ceder para o mal, não pode ceder para o pecado. E ainda que caso nós viermos cair, podemos sim nos recorrer a Deus, podemos nos achegar a Deus novamente, com o coração contrito, e dizer: Deus, me perdoa, e buscar novamente. Eu já relatei para os meus irmãos aqui, um dia perguntado para o meu irmão lá de Gravataí, que graças a Deus sempre teve uma família bem estruturada, e tinha uma reunião de casais, de família, lá estava ele, não faltava uma, estava ele no meio. E daí um dia fizeram a pergunta: pastor, o senhor é pastor, a sua família é bem estruturada, e tem reunião de casais, reunião de família, o senhor tem que comer. E ele disse o seguinte: e eu sou bobo? Eu por um acaso vou deixar minha família começar a se destruir para depois buscar? Não, está tudo bem, lá estou eu, alimentando a minha vida, a vida da minha família, para que nunca isso venha a acontecer. É o vigiar constante que a gente tanto bate na tecla, meus irmãos. Vou procurar, o certo é procurar um médico uma vez no ano, mas eu estou bem, não, mas faz um check-up, vai lá, faz, opa, tá tudo bem. Mas nós recorremos a Deus, muitas vezes é quando está lá no extremo, lá na dificuldade. Deus vai ajudar, mas pode ficar sequelas. Entendeu, irmãos? Eu conheci um senhor que bebeu a vida toda, lá quase no final da vida aceitou Jesus, foi uma bênção, velho, uma gente fina, não morreu de cirrose. Mas ele aceitou Jesus. Não, mas ele plantou a vida toda, ele bebeu durante 30, 40 anos. Mas o que, filho? O filho não plantou. Foi salvo, foi, aceitou a Cristo. O que eu quero dizer? Tem coisas nas nossas vidas que a gente colhe a consequência. Mas Deus é bom, mas vai colher a consequência. Porque Deus já havia falado antes. Adão e Eva não colheram a consequência, só vai ser no capítulo 3. Mas Deus não é misericordioso, porque Deus é bondoso, é que Deus sempre coloca alguma coisa nos nossos limites e sempre nos avisa antes, irmão Kleber. Ele não faz pegadinha com nós, ele nos avisa, não passa, porque o dia que tu fizer vai morrer. Não flete com o pecado, porque o dia que ficar vai morrer. Nós não temos domínio sobre o pecado, irmão. O pecado muitas vezes nos domina e destrói, e desmancha lares, e desmancha casais, e desmancha as nossas vidas, destrói por completo, meus irmãos. E a gente brinca com o erro, a gente brinca com as coisas. E a palavra de Deus permanece para sempre, porque aquilo que Deus falou não pode voltar atrás. Não pode voltar atrás. Então, portanto, queridos, examine a tua vida e vê qual é os teus limites. Qual é o teu limite, irmão? Em alguma fraqueza, alguma área da tua vida que tu tem uma fraqueza para o pecado. Tem gente que tem fraqueza para o dinheiro, tem outras pessoas com fraqueza para mentira, para fofoca,
para se vangloriar, para se achar melhor do que o outro. Enfim, várias áreas, várias coisas nas nossas vidas que... Então vamos examinar, irmãos, e vamos ver aquilo que nós somos fracos e vamos tentar reforçar esse muro para que o pecado não entre. Falando de Adão e Eva, só fazendo uma comparação. No capítulo 3 ali, no versículo 6, diz que a mulher viu a árvore, era linda, e o seu fruto parecia delicioso, desejou sabedoria que lhe daria. Não era nem para andar perto da árvore, o jardim era enorme, tinha centenas de árvores. Para que chegar perto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Tem outras lá, não precisa chegar. E lá estava a serpente batendo um papo. Irmãos, a gente sabe o que é fraqueza nas nossas vidas, mas lá estamos nós, flertando com o pecado, e quando vê, nós caímos. Deus nos oferece tanta coisa, Deus nos oferece um jardim enorme, com centenas de árvores. Deus nos oferece uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de luta, mas de vitória. Mas será que já não chega às lutas normais que nós temos? Nós temos que catar problemas para as nossas vidas. Tem gente que cata problema, irmão. Eu vejo lá na firma, lá onde eu trabalho, e gente de Deus. Tem gente que cata problema, procura sarna para se coçar. E tem crente a mesma coisa, irmãos. Procura sarna para se coçar. Meu Deus, a vida é mais simples do que a gente imagina, irmão. A vida cristã é mais simples do que a gente imagina, mas muitas vezes depende de uma posição nossa. Louvado seja Deus. Uma posição nossa diante da situação. Qual era a posição de Adão e Eva diante da situação? Bom, a Bíblia relata que Eva foi a que bateu um lero com a cobra. Ela deveria de resistir àquilo. Depois ela deu para o seu marido. Ele deveria de resistir àquilo. Ele deveria de se afastar daquilo. Eles deveriam. Uma vida simples é dizer não ou sim. Nós é que deixamos as coisas muito, irmãos, enfeitadas. Nós temos que levar uma vida, irmãos, diante da palavra de Deus, com sim ou não. Nós não podemos flertar com o erro. Nós não podemos flertar com o engano, com o pecado. Nós temos que examinar as Escrituras. Nós temos que refletir sobre a nossa vida. O que nós temos errado? Aonde nós estamos errados? Aonde nós estamos flertando, conversando com o maligno? Nós temos que vigiar, irmãos, porque Satanás ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. E muitas vezes nós damos ouvidos para o maligno. E o maligno, ele é expert em nos enganar. Ele é esperto para nos enganar. Ele sabia que Deus tinha orientado Adão e Eva. Não foi assim que Deus falou: vocês não podem comer do fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Eva disse: foi exatamente isso, mas eu digo para vocês que não é assim. Deus está querendo enganar vocês. Deus está querendo enganar, porque Ele não quer que vocês sejam como Ele é. O dia que vocês comerem o fruto aqui, que Deus quer ruim, que quer enganar vocês, quer subjugar vocês, Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele, vão conhecer entre o bem e o mal. Não é isso, amados, que muitas vezes os pensamentos
ruins, a nossa natureza, Satanás não nos orienta. Para que seguir a Bíblia? Para que? É lorota, é conversa fiada. Não vá, Deus quer que vai ser coisa já antiga. A Bíblia tem 2000 anos que terminou de ser escrita. Você é lorota, segue essa vida. E daí o que acontece? Nós caímos na tentação de Satanás. E nós não notamos que nós estamos colhendo tudo aquilo que a gente plantou, gente. Tudo o que a gente plantou. As nossas escolhas refletem as nossas vidas, irmãos. É tiro e queda. As nossas escolhas refletem o que nós vivemos, o que nós temos, o que nós sentimos. Sou casado há 27 anos. Fez 27 anos agora, dia 20 de maio desse ano. Irmãos, quantas vezes eu ainda brigamos algumas vezes? Não foi muitas, é verdade, não foi, mas muitas vezes foi. A gente discutiu, ficou de cara fechada, mas o que a gente sempre lembrou? Eu prometi, eu acredito na palavra, eu jurei fidelidade, ela jurou fidelidade. Nós vamos ter que se acertar. Pedro diz que se o casal está brigado, Deus nem aceita a oração, nem ouve a oração. Pode gritar e pode falar língua estranha, que eu não estou nem aí para ti. Vai te consertar. Conselho do meu irmão, quando eu fui casar, antes de casar: Benítez, quando vai casar agora, tu nunca dorme longe da tua cama. Tu pode ter brigado com a Andréia feio, dorme junto com ela, porque o dia que tu dormir no sofá, primeira noite, qualquer outra briguinha tu já vai pro sofá, e do sofá tu já pula a porta, e do sofá tu já vai dormir na casa de um amigo, na casa da mãe, na casa do avô, não sei do que, e tu tá abrindo brecha para Satanás destruir o teu lar. Levei para mim, às vezes eu estou quase caindo desse lado e ela quase daquele lado, toda a cama aqui, Raíssa, mas os dois na mesma cama, vai dormir junto. E é bem verdade que às vezes a gente se concorda na noite ali, não bate um papo e está tudo resolvido. Sim. Não há bem brecha para Satanás, irmão. Mas é sério. Por que eu digo isso para casais, irmão? Porque a porta que o diabo mais gosta de entrar é na vida do casal, para destruir a família por completo, para botar para o chão. E aqui eu digo o casal casado, né? Casado mesmo. Então, meus queridos irmãos, nós temos que vigiar. Temos que vigiar tudo o que Deus diz para nós não fazermos. Não é porque Ele não gosta de nós, é muito pelo contrário, porque Ele nos ama e Ele sabe, se nós fizermos, nós vamos colher o fruto de que nós vamos plantar. Então vale a pena, irmãos, embora na nossa natureza caída, embora nós fracos que somos, como disse esse hino, tem vezes que é difícil, irmão, tem vezes que é complicado. Não estou a fim de ir na igreja hoje, não estou a fim de fazer isso, não estou a fim de fazer aquilo. Às vezes é complicado, gente. Às vezes eu fico, me incomodo com uma coisa ou outra, dá vontade de abençoar a vida do irmão, da irmã, mas daí eu penso, não, eu sou crente, não dá. Eu tenho que refletir sobre o que eu falo, eu tenho que refletir sobre aquilo que eu faço, eu tenho que refletir. Nós não podemos ser cabeças vazias ao vento, irmão, ser guiado por qualquer coisa. Nós temos que refletir a nossa posição diante de Deus como filhos de Deus. Se não, peraí, aqui é o meu limite. Aqui é o meu limite. Aqui é o meu limite. Eu não posso passar daqui. Eu posso mirar, mas eu não posso pecar. Eu posso ficar bravo com a Raíssa. A Raíssa fez uma coisa para mim, eu miro com ela. Eu fiz uma coisa para ela, ela se irou comigo. Mas ela não pode pecar, entendeu?
Eu não posso sair aqui, como se diz aí no popular, descer do salto alto, sair xingando, basguejando e fazendo um monte de coisa. Eu não posso fazer isso, irmão. Tem um limite. E como foi pregado na quarta passada e no domingo, o amor é o vínculo da perfeição. Aí tem que reinar sobre nossas vidas o amor um pelo outro, os irmãos em Cristo. A irmã vinha. Hoje de manhã também. Hoje de manhã aí. Então, Deus falando, pode ter certeza. Então, o amor com meus irmãos, com as minhas irmãs, tem que reinar, irmãos, acima dessas coisas do amor. Então, eu tenho que saber o meu limite. Qual é o teu limite? Qual é o nosso limite, irmãos? Não é eu que imponho o limite, não é você que impõe o limite. O que impõe o limite é a própria palavra de Deus. É a Bíblia que impõe o limite para nós. E um limite que a Bíblia impõe para nós é que eu e você não podemos andar brigados, irados, com mágoa, com essas coisas mais. Nós temos que procurar, irmãos, andar em comunhão, porque isso também nós nos lembramos todo o domingo do mês, ou uma vez por mês, melhor dizendo, um domingo uma vez por mês, que é a Santa Ceia. É a comunhão entre os irmãos, é a comunhão entre os irmãos e nós entre Deus. Então, queridos, desde o princípio, Deus sempre colocou um limite no homem. É até aqui. Daqui tu não passa. Se tu comer do fruto do conhecimento, tu vai morrer. E aconteceu. Hoje em dia, eu e você também temos limites. É até aqui. Até aqui tu pode ir. Amém, irmãos? Daqui para lá, se nós dermos um passo a mais, nós vamos cair no precipício, no abismo. Mas que Deus venha ter misericórdia de nós, queridos. E assim como Deus deu muitas árvores para Adão e Eva comer, e só tinha uma árvore que poderia trazer morte a eles, se eles assim desobedecessem, hoje em dia é a mesma coisa, irmãos. Se nós olharmos, tem muitas coisas boas para nós desfrutarmos. Tem coisas maravilhosas, tem a comunhão com os irmãos, tem um passeio. Agora conversando ali com o irmão Mário, hoje ele foi lá ver o desfile, né? Bacana, vai lá com a família, dá uma olhada, enfim, tem tantas coisas boas. Tem gente aí que tem sítio para fora, tem tantas coisas boas que Deus nos oferece. Mas o homem tem que aonde o nariz, meteu o nariz onde não é chamado, aí vai lá catar, problema, sabe para se coçar. Mas que eu e você, amados, vamos estar ligados em Deus, sabendo o nosso limite e tendo consciência de que se nós quebrarmos o mandamento, nós vamos colher o que nós plantamos. Se plantamos no Espírito, vamos colher vida. Se plantamos na carne, vamos colher morte. Amém? É fato consumado.